Olá, pessoal. Eu sou a professora Zélia Bezerra e hoje nós vamos trabalhar a resolução de questões que abordam o conteúdo de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Então, vamos relembrar que o seno ele pode ser obtido a partir da projeção de um ponto sobre o eixo vertical. Então, este valor que nós temos aqui vai corresponder ao valor do seno, assim como o cosseno, ele é obtido a partir da projeção deste ponto P, obtido deste arco, que vai do 0 graus até o ponto P. Quando a gente faz a projeção desse ponto P sobre o eixo cosseno, a gente passa a ter o valor do eixo cosseno. E a reta tangente é essa reta paralela à reta do eixo seno e também vai refletir nessa reta, né? A tangente vai ser obtida a partir da projeção de um determinado ponto sobre essa reta tangente. Então, nós vamos ter aqui os três eixos, né? Este eixo vertical, o eixo seno, o eixo horizontal, o eixo cosseno, e esse eixo que está paralelo ao eixo seno, que tangencia a circunferência na origem, então vai ser o eixo da tangente. Então vamos lá, relembrando esses detalhes, né? Nós vamos relembrar também os ângulos notáveis. O que são esses ângulos notáveis, né? São os ângulos que estão no primeiro quadrante, aqueles ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, nós temos que o seno de 30 é 1/2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60, 1/2, a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60, raiz de 3. Então, memorizado, né, gente, relembrando aqui esses valores dos ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente, estão localizados no primeiro quadrante da circunferência, e a partir desses ângulos notáveis, a gente vai ter valores simétricos que podem se encontrar no segundo quadrante, no terceiro quadrante ou no quarto quadrante, não é? Então, feito também essa revisão sobre esse assunto que nós já estudamos em aulas anteriores, nós vamos passar agora a resolução das questões. Então, a primeira questão pede que a gente calcule a expressão y igual a seno de 3π sobre 2, mais seno de 150 graus, mais tangente de 120 graus, sobre cosseno de 5π sobre 3, vezes tangente de 3π sobre 4. A gente observa aqui que os arcos, né, esses ângulos, eles foram dados tanto em π radiano, quanto em graus. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos verificar, né, os quadrantes, em que quadrante esses ângulos se encontram, e fazer a redução desses ângulos ao primeiro quadrante. Feito isso, facilita bastante a nossa vida. Nesta primeira situação que nós temos seno de 3π sobre 2, eu verifico aqui nesta circunferência trigonométrica, o 3π sobre 2, ele está aqui, né, no ponto, no eixo seno, menos 1. Então, nós vamos ter 3π sobre 2 vai ser igual a 270 graus, e o valor do seno de 270 graus é menos 1. O seno de 150 graus, ele se encontra no segundo quadrante. Então, seno no segundo quadrante, lembramos que ele é positivo. E o seno de 150 graus
né? Ele já está 150 e está próximo de 180. Então, eu uso aquela perguntinha, falta quanto para chegar a 180? E aí eu observo que falta 30 graus para chegar a 180 graus, né? Então, pessoal, quer dizer que este seno de 150 graus, ele vai corresponder ao seno de 30 graus. Então, já vou começar a anotar aqui, olha, seno de 3π sobre 2, já mostrei aqui, é menos 1. O seno de 30 graus é 1/2, ele está no segundo quadrante, então ele ficou positivo, mais 1/2. E a tangente de 120 graus. Nós vamos proceder da mesma forma, vamos analisar o quadrante. Então, 120 ele se encontra no segundo quadrante, então nós sabemos que a tangente no segundo quadrante ela é negativa. Então, nós colocamos esse sinal de menos aqui. Eu verifico aqui que de 120 para 180, quanto falta? Então, eu analiso que falta 60 graus. Então, essa tangente de 120 vai corresponder a uma tangente de 60 graus, que é raiz de 3. Entretanto, ela se encontra, né, 120 graus, ele está no segundo quadrante. Então, a tangente no segundo quadrante ela é negativa, daí o sinal negativo. O cosseno de 5π sobre 3, eu vou verificar onde está esse 5π sobre 3, né, nessa circunferência aqui. Eu estou colocando essa circunferência para nos ajudar. 5π sobre 3 está aqui, ó, no quarto quadrante. Então, passa de 270 e já está chegando a 360 graus. Então, neste caso, a gente vai verificar, né, 3π sobre 4. Desculpem, nós estamos trabalhando com cosseno, né? Já estava chegando na tangente, estava me adiantando um pouco. Cosseno de 5π sobre 3, o procedimento é o mesmo. Eu verifico que 5π sobre 3 é o mesmo que 300 graus. Então, falta 60 graus para chegar ao 360 graus. Então, esse cosseno de 300 graus, ele vai ser simétrico ao cosseno de 60 graus, que o cosseno de 60 graus é 1/2. Entretanto, o cosseno no quarto quadrante, o cosseno é positivo, então aqui eu vou colocar um mais, e a tangente de 3π sobre 4. Então, vamos aqui, tangente de 3π sobre 4, onde está o 3π sobre 4, ele está também no segundo quadrante, e a tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Então, 3π sobre 4 corresponde a um ângulo de 135 graus, certo? É um ângulo de 135 graus, e eu verifico que falta 45 graus para chegar a 180. Então, essa tangente de 135 graus vai ser simétrico a um ângulo de 45 graus no primeiro quadrante. Então, a tangente de 45 é 1, e como ela está no segundo quadrante, ela é negativa, ficou menos 1. A partir dessa análise inicial, nós vamos resolver agora simplesmente essa expressão, né? Então, eu tenho menos 1 mais 1/2, é uma fração, menos raiz de 3. Aqui eu posso resolver separadamente esse menos 1 mais 1/2, tirando o mn mínimo múltiplo comum, ou usando outro método que vocês conheçam. E quando nós fazemos qualquer procedimento, a gente vai encontrar como resposta aqui menos 1/2.
Certo, pessoal? Independente do processo que vocês usarem. Então, quando eu faço essa operação menos 1 mais 1 meio, eu encontro como resposta menos 1 meio. Repito, menos raiz de 3. Aqui eu vou ter menos 1 meio vezes menos 1 vai ficar negativo, né? Meio está sendo multiplicado por menos 1, permanece o sinal negativo. E agora nós temos uma divisão de fração. Nesse caso, o que a gente faz? Repete o primeiro termo e multiplica pelo inverso do segundo. Então, o inverso do segundo era 1 sobre 2, nós vamos multiplicar aqui por menos 2 sobre 1, e quando a gente multiplica toda essa expressão por esse menos 2, aqui eu posso fazer uma simplificação, né? Nós temos menos 1 meio, sendo multiplicado por menos 2, nós podemos simplificar, anula-se o 2 do numerador com o 2 do denominador, e esse menos com menos vai ficar mais. Da mesma forma que esse menos com menos também vai ficar mais, e aí nós vamos ter 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, aqui nós vamos ter o valor dessa expressão y vai ser igual a 1 mais 2 raiz de 3. Ok, pessoal? Então, esta primeira questão já está resolvida. Eu fiz a alteração aqui nos sinais. Né? Essa alteração dos sinais, nós obtemos ela a partir do valor do cosseno aqui, que eu tinha colocado o cosseno no quarto quadrante como negativo, e o cosseno no quarto quadrante é positivo. Então, já fiz toda essa alteração de sinal. Mais uma vez, o resultado vai ser y igual a 1 mais 2 raiz de 3. Espero que vocês tenham entendido, e nós vamos passar para a resolução de mais uma questão. Então, vamos lá, essa questão também está bem parecida, mas ela traz outros elementos, então eu achei por bem explorá-la. Diz o seguinte: seno x igual a 30 graus, calcule o valor da expressão y igual a 2 seno de x menos 4 cosseno de x mais tangente de 2x dividido por cosseno de 4x menos seno de 2x. Novamente eu vou colocar aqui o círculo trigonométrico, não coloquei, né, o círculo trigonométrico. Poderia ter trazido da outra questão. É interessante sempre vocês terem como base o círculo trigonométrico aqui. E aqui eu já fui substituindo esse x por 30 graus, porque a questão diz que x é 30 graus. Então, vai ficar 2 seno de 30 graus, menos 4 cosseno de 30 graus, mais tangente de 2 vezes 30 graus, sobre cosseno de 4 vezes 30 graus, né? Todo esse x vai ser substituído por 30 graus. Então, aqui nós vamos ter que resolver essa multiplicação, né? 4 vezes 30, 2 vezes 30, e ao resolver isso, nós vamos obter 2 vezes 30 graus, a gente passa a ter tangente de 60, os outros valores permaneceram, 2 seno de 30 menos 4 cosseno de 30, mais tangente de 60, porque é 2 vezes 30, cosseno de 4 vezes 30 é 120, e seno de 2 vezes 30 é 60. Próximo passo, essa questão está muito fácil, né? Então, nós vamos só substituir seno de 30 é 1 meio. Então, onde tem seno de 30, nós vamos substituir por 1 meio. Menos 4 cosseno de 30. Então, fica menos 4 cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Fiz a substituição. Tangente de 60 é raiz de 3. Cosseno de 120, lembrando que 120 está no segundo quadrante, então o cosseno é negativo. Eu verifico, né, seria 180 menos 120, né, falta quanto para 180? 60. Então, nós teríamos aqui cosseno de 60,
aqui é um meio, entretanto, no segundo quadrante, o sinal dele vai ser negativo. Menos, esse menos é da fórmula seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Feito isso, eu posso estar simplificando esse 2 do numerador com 2 do denominador. Posso também simplificar esse 4, né? 4 está no numerador, 2 no denominador, então, simplificando aqui, eu teria apenas 2 raiz de 3. Então, vamos ver como fica aqui, né? Deixa eu apagar, para melhorar a nossa visão aqui, né? Cancelei, aqui eu simplifiquei, ficou 2 raiz de 3, mais 3. Aqui eu deixei apenas sobre o mesmo denominador, né? Ficou menos 1, menos raiz de 3 sobre 2. Neste caso aqui, o que a gente pode fazer, né? Eu verifico que esse menos 2 raiz de 3 mais raiz de 3, eles são números, né, com o mesmo radicais, então eu posso fazer uma subtração, subtraindo menos 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3, pessoal, aqui é como se fosse 2 pincéis mais um pincel, né? Menos 2 pincéis mais um pincel. Então, ele fica negativo, com menos raiz de 3, o denominador não houve alteração, permaneceu o mesmo, menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. E agora, o que a gente vai fazer nessa situação? A gente tem várias maneiras de se trabalhar isso aqui. Eu poderia repetir o primeiro termo e multiplicar pelo inverso do segundo, ou então, eu posso, né? Foi isso que eu fiz, ou então vocês podem usar um outro processo, fica ao critério de vocês. Vocês sabem que matemática tem infinitas possibilidades. Então, se eu multiplicar esse 1 por 2, vai ficar 2, menos 2 raiz de 3, e permanece o mesmo denominador, certo? Então, ficou 2 vezes 1, menos raiz de 3, e veio permaneceu o mesmo denominador, menos 1 menos raiz de 3. E aí nós paramos aqui. O que acontece? Nós temos uma convenção que nós não podemos ter radical no denominador. Então, a gente vai fazer aqui, né, qual é o procedimento que a gente faz? Nós vamos ter que usar uma propriedade dos produtos notáveis, que é fazer o produto da soma pela diferença, né? Eu vou pegar esse denominador, que é menos 1 menos raiz de 3, e aí eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela diferença dele. No caso aqui ele já era um negativo, então eu vou multiplicar pela soma. Ficou menos 1 mais raiz de 3, né? Esse sinal que era negativo agora ele fica positivo, e eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador. Então, eu observo o seguinte, o que nós vamos fazer aqui, né, pessoal? Mais uma vez, usar uma propriedade dos produtos notáveis. Repetir a fórmula. Não era para ter. Desconsiderem essa parte de baixo, tá? Apenas uma repetição. Então, nós vamos ter a seguinte situação. Eu observo, pessoal, que eu poderia, no primeiro membro aqui, no numerador, nós temos 2 vezes mais 1 menos raiz de 3, vezes menos 1 mais raiz de 3. Então, eu quero transformar nesse mesmo valor, 1 menos raiz de 3. Então, o que eu faço? Eu multiplico, né? É como se eu multiplicasse esse termo, todo esse termo, menos 1 mais raiz de 3 por menos 1. Então, fica menos 1 vezes 1 menos raiz de 3. Há uma repetição desse mesmo termo. Entretanto, pessoal, eu só fiz a inversão. Se vocês multiplicar mais 1 por menos 1, o que a gente obtém?
menos 1. Se eu multiplicar menos 1 por menos raiz de 3, o que eu obtenho? Mais raiz de 3. Né? Então, aqui eu fiz isso para ter esse termo igual, para usar uma propriedade, né, dos produtos notáveis aqui. E aqui nós passamos a ter termos iguais com sinais diferentes, né? Menos 1 menos raiz de 3, menos 1 mais raiz de 3. Observe que eu tenho um número negativo e um número positivo. Então, qual a propriedade que nós vamos usar aqui, né, gente? Olha, quando eu tenho dois termos iguais, o que eu posso fazer? Eu coloquei ele dentro do parêntese e elevei ao quadrado, né? 1 menos raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3 é o mesmo que 1 menos raiz de 3 ao quadrado. E esse menos 1, ele multiplicou esse 2. Quando eu fiz essa multiplicação, o que eu obtive aqui? Menos 1 vezes 2, menos raiz de 2. E para o denominador, nós vamos usar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo é menos 1 ao quadrado, porque aqui nós temos termos iguais com sinais diferentes, né? O produto da soma pela diferença, então a gente usa essa propriedade, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o segundo termo é raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 ao quadrado. O próximo passo aqui, né? Nós vamos resolver esse produto notável, né? É o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e aqui é só resolver a potência. Então, permanece o menos 2, aqui eu estou resolvendo esse produto notável, né, que é o quadrado da diferença, que é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu já resolvi a potência, menos 1 ao quadrado é 1, menos raiz de 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então aqui eu vou subtrair no denominador, mais 1 menos 3 eu vou obter menos 2, e vou resolver esse numerador. Deixei o 2, que estava em evidência, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, menos 2 raiz de 3, mesma situação, ou vocês podem cancelar, né? Os expoentes, sobrou apenas 3 sobre menos 2. Então, agora, tudo que está aqui dentro do parênteses vai ser multiplicado por esse menos 2, então vai ficar menos 2, menos com menos vai ficar 4, mais, vou fazer a continha aqui, né, que eu já coloquei o resultado direto, então ficaria, ó, menos 2, aqui menos com menos vai ficar mais 4, ou bem mais simples, pessoal, desculpem, não precisa fazer tudo isso. Acabei de verificar aqui, ó, que eu posso cancelar esse termo que está em evidência, numerador por denominador. E aí eu passo a ter aqui 1 mais 3, que vai dar 4, menos raiz de 2. E acabei de resolver a questão. Essa expressão, achei ela muito interessante, porque apesar de trabalhar com seno, cosseno e tangente na circunferência, ela nos faz fazer uma retomada a esses conteúdos que são lá do ensino fundamental, né, que vai trabalhar com produtos notáveis. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se houver dúvida, entre em contato comigo, manda mensagem, que eu vou estar respondendo vocês. Agora nós vamos resolver mais uma questãozinha. Vai dizer o seguinte: sabendo que seno de A é 1/3 e cosseno de A é menos 2 raiz de 2 sobre 3, determine a tangente. Então, aqui nós vamos relembrar aquele assunto que nós já trabalhamos em aulas anteriores, que a tangente de alfa é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Esta relação que nós já trabalhamos em aulas anteriores.
Então, aqui, esta está bem simples, é só substituir o seno de alfa por 1/3 e o cosseno de alfa por este valor aqui, que é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Então, neste caso aqui, o que a gente tem? Uma divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, né? O primeiro é 1/3, o inverso de 2 raiz de 2 sobre 3 é 3 raiz de 2 sobre 2. Neste caso aqui, termos iguais numerador e denominador corta. Nós vamos fazer uma comparação de sinal, positivo e negativo, mais por menos vai ficar menos. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Novamente, a gente não pode ter esse radical no denominador, então nós vamos racionalizar, não é? É pegar o radical e multiplicar o numerador e o denominador. Então, ao fazer isso, a gente passa a ter 1 vez raiz de 2 é raiz de 2. Neste caso aqui, nós preservamos o 2 do denominador. E aí eu teria raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, ao multiplicar 2 vezes 2, eu obtive 4. Essa questão, ela é bem simples, é só para a gente retomar esse conceito que a tangente é seno dividido por cosseno. Então, esta também, eu espero que não haja dúvida nela, e vamos ver o que vem pela frente, né? Próxima questão, nós vamos ter que o cosseno de x é 3/5. E esse cosseno de x, ele está localizado no quarto quadrante. E eu quero que a gente encontre o seno de x. Então, neste caso, foi dado apenas o cosseno e eu estou pedindo o seno. E essa questão é diferente do exemplo anterior, que ele deu o seno e cosseno e pediu a tangente. Aqui ele deu apenas o cosseno e está pedindo que seja encontrado o seno. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos conhecer uma nova relação. Então, nós vamos trabalhar com esta relação, que chama-se relação fundamental trigonométrica, que ela vem seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Se eu tenho o valor do seno, eu elevo ao quadrado, somo com o quadrado do cosseno, e isso vai ser igual ao raio da circunferência, que é 1. Então, neste caso aqui, eu não tenho seno, então eu mantenho seno quadrado de x, o cosseno eu substituo por 3/5, que a questão me forneceu, 3/5 ao quadrado igual a 1. Eu resolvo esta potência, 3 ao quadrado vai dar 9, 5 ao quadrado é 25, igual a 1. Neste caso, a gente isola o seno no primeiro membro, e esse valor 9 sobre o 25, ele vai para o segundo membro. Então, eu vou ter 1 menos 9 sobre 25, mesma situação, ou que a gente já trabalhou nos exemplos anteriores. Você pode tirar o MMC ou usar um outro processo que você conheça, né? No caso, o inteiro é o mesmo que 25 sobre 25. Então, ao fazer essa subtração, né, 25 menos 9, nós vamos encontrar 16 sobre 25. Então, eu tenho seno quadrado de x é igual a 16 sobre 25. Mas a gente não quer seno quadrado de x, a gente quer seno de x. Então, o que eu preciso fazer? Para eliminar esse quadrado, eu transformo em raiz. Entretanto, pessoal, quando eu tenho um termo ao quadrado, né, esse termo pode ser, esse valor numérico, ele pode ser negativo ou positivo. Então, eu vou ter seno de x, vai ser mais ou menos raiz de 16 sobre 25. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, então vou ter seno de x igual a mais ou menos 4/5. Neste caso aqui, eu encontrei dois valores possíveis para o seno. Seno pode ser positivo ou negativo. Entretanto, eu tenho que retomar a questão e verificar qual foi a condição que nos foi fornecida. Nos foi fornecido que este cosseno ele estaria no quarto quadrante. Então, no quarto quadrante, né, nós sabemos que o seno no quarto quadrante ele é negativo. Aqui, pessoal, seno no quarto quadrante ele é negativo.
trazendo essa retomada aqui. E o cosseno, ele é positivo. Tanto que o cosseno aqui, na questão, ele estava positivo, né? Então, qual a raiz, né? Qual o valor de seno que satisfaz para a gente, né? O positivo não satisfaz, então, logo, a resolução para essa questão, o seno de x vai ser igual a menos 4 quintos. E eu digo que esse 4 quintos positivo não satisfaz. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa questão e vamos ver o que vem pela frente, né? Mais uma questãozinha para vocês. Novamente, parece com a anterior, vamos trabalhar novamente com a mesma relação fundamental, e aí a questão diz o seguinte: seja alfa um número real pertencente a um intervalo 0 e π sobre 2, sabendo que a tangente de alfa é 2, qual é o valor de seno de alfa e cosseno de alfa. Então, aqui, né, ao contrário da outra questão que nos deu apenas o cosseno, a gente tinha que encontrar seno, aqui nos deu a tangente, e está sendo pedido que a gente ache o seno e o cosseno. Qual a segunda informação que esse enunciado nos fornece, né? Que o intervalo está entre 0 e π sobre 2. Então, aqui nós temos que esse ângulo ele vai estar no primeiro quadrante. Então, já temos duas informações. O que eu sei, né? Que a tangente é igual a 2 e eu sei que tangente é seno dividido por cosseno. Então, aqui eu posso, né, fazer uma substituição. Essa tangente de alfa eu vou trocar por 2. Então, eu vou ter seno sobre cosseno igual a 2. A tangente de alfa, repito, foi trocada, substituída por esse 2. Neste caso aqui, nós podemos transformar numa fração e fazer o produto dos extremos por o produto dos meios. Então, nós vamos ter que seno de alfa vai ser igual a 2 cosseno de alfa. Neste caso aqui, nós vamos ter que o seno vai ser dado em função do cosseno. Mas a questão não nos fornece nem cosseno nem seno, apenas a tangente. Então, nós vamos ter que usar aqui a mesma relação, né, relação fundamental, que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. E aí eu isolo, no caso aqui, eu posso estar isolando um desses termos, né, para substituir aqui. No caso, eu vou substituir o seno por, né, já que a questão diz que seno de alfa é 2 cosseno de alfa, então esse seno aqui eu posso substituir por 2 cosseno de alfa e elevo ao quadrado. Então, 2 cosseno de alfa ao quadrado mais cosseno quadrado de alfa igual a 1. Eu resolvo essa potência, 2 ao quadrado vai dar 4, 4 cosseno quadrado de alfa, mais 1 cosseno quadrado de alfa é igual a 1. E aqui nós vamos somar, né, os coeficientes aqui. O 4 com mais 1, que vai ser 5 cosseno quadrado de alfa igual a 1. Né? Já estou trazendo para cá. E aí, eu vou isolar o cosseno quadrado de alfa, e esse 5 que está multiplicando, ele vai vir para o segundo membro, dividindo. Então, cosseno quadrado de alfa é igual a 1 quinto. Mesma situação, para eliminar esse quadrado, eu transformo em raiz, lembrando que essa raiz pode ser negativa ou positiva. Então, cosseno de alfa vai ser mais ou menos raiz de 1 quinto. E aí, nós vamos verificar, né, que raiz quadrada de 1 é 1, e nós vamos permanecer com a raiz no denominador. Então, nós vamos usar aqui, nós teríamos aqui a seguinte situação: 1 sobre raiz de 5. O que é que eu preciso fazer? Racionalizar, né, por a raiz de 5. E foi isso que eu fiz. Vai ficar uma vez raiz de 5 é raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, tirando raiz, extraindo raiz de 25, é 5. Então, nós vamos ter cosseno de alfa mais ou menos raiz de 5 sobre 5. Novamente, eu preciso verificar
qual quadrante que isso se encontra, né? E a questão nos diz que é o primeiro quadrante. Então, o cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo. Né? Cosseno no primeiro quadrante, positivo. Então, nós vamos ter que o cosseno de alfa vai ser mais raiz de 5 sobre 5. E aí, neste caso, nós já encontramos o cosseno de alfa, mas a questão também quer o valor do seno. Então, eu não paro por aqui. Eu vou continuar essa resolução. E aí, vou agora encontrar o valor do seno. Se a questão já tinha nos dito que seno de alfa era 2 vezes cosseno de alfa, e nós acabamos de encontrar o cosseno, então é só substituir esse cosseno por raiz de 5 sobre 5, certo? Então, ao fazer essa substituição, preserva o 2, 2 vezes raiz de 5 sobre 5. Eu verifico novamente, né? Vai ficar positivo, né? Seno no primeiro quadrante é positivo. Ele estava naquele intervalo de 0 e π sobre 2, cosseno positivo. Então, seno de alfa é 2 raiz de 5 sobre 5. E aí nós já encontramos aquilo que a questão nos pediu, que foi o seno e o cosseno. Os dois são positivos. Eu espero que vocês tenham entendido. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E aguardo as dúvidas de vocês nos comentários.